Bom dia, senhores. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja conosco. Tudo bem com os senhores? Como é que estão vivendo essa quarentena? Tem lembrado de glorificar a Deus todos os dias? Hoje, dia do Senhor, já agradeceu a Deus pela sua vida? Por tudo que Deus tem feito por você? Até mesmo por esse momento de tribulação? Nós devemos ser gratos em toda e qualquer situação. Senhores, eu queria brevemente compartilhar uma palavra, uma pequena meditação. Novamente eu lembro, não é uma pregação, apesar de eu sempre fazer uma aplicação, não é muito menos uma pregação expositiva. O intuito desses vídeos que eu tenho gravado no domingo é justamente não fazer com que você assista esse vídeo, faça uma oração e imagine que você fez um culto ao Senhor. Mas é apenas uma palavra de conforto e exortação, principalmente para a comunidade a qual Deus me encarregou de cuidar, a Igreja Reformada de Blumenau, e que após esse momento que nós estamos juntos, você possa então com a sua família orar, possa junto com a família cantar alguns hinos, junto com a família meditar em algum texto das Escrituras, pode ser o mesmo, pode ser um texto que você já tenha preparado, e então orar novamente e encerrar o culto familiar, o culto caseiro. Lembrando que hoje, domingo, é o dia do Senhor. É o dia que Ele nos deu para descanso. E até você pode perguntar, mas eu estou parado a semana inteira? Mas hoje é o dia que nós guardamos de fazer aquelas coisas que nos são lícitas, mas que nós devemos hoje descansar também dessas coisas. Então é um dia que nós devemos devotar em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu queria compartilhar um textozinho pequenininho, não porque o texto é simples, mas é porque é curto. Paulo, aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos pela tua graça e misericórdia, por tu não nos dar aquilo que nós merecíamos e dar através de Cristo Jesus, do seu sacrifício, e da aceitação desse sacrifício, aquelas coisas que jamais mereceríamos, a filiação, a nova vida, a comunhão contigo. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais um domingo, que nós podemos estar juntos, apesar da distância imposta por lei, mas juntos com as nossas famílias e juntos no momento de comunhão com a igreja. Te agradecemos pela liberdade que nós temos. Te agradecemos porque tu abriste os nossos olhos. Te agradecemos, Senhor, porque estamos vivendo numa comunidade maravilhosa, viva, avivada pelo teu Santo Espírito. E nós sentimos, Senhor, a falta de estarmos juntos, estarmos naquela comunhão tão doce a qual tu nos chamou. Vemos verdadeiramente que não há como vivermos igrejas somente nas nossas casas, mas nós necessitamos dessa comunhão, desse toque, do culto público. Pedimos, Senhor, que tu nos guarde a nossa nação, e que o mais breve possível nós possamos estar juntos, gozando do júbilo
de te glorificar em unidade publicamente. Te agradecemos e pedimos por essas coisas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, eu queria chamar a atenção a algumas coisas aqui. Nós temos, principalmente para o verso 3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Nós temos muitos, inúmeros motivos para darmos graças a Deus. Em toda e qualquer situação. Mesmo que você esteja agora, devido à quarentena, devido a essas incertezas todas, preocupado, por mais que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, ansioso, por mais que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Pai sabe do que nós necessitamos e Ele promete nos dar, mas acaba gerando alguma coisa, gerando alguma incerteza. É uma luta constante, a qual nós temos que lutar com tudo que está ao nosso redor e muitas vezes com a gente mesmo. E nós não devemos perder a perspectiva das bênçãos de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e devemos por isso constantemente glorificar o santo nome do Senhor, porque nós temos motivo de sobra para agradecer. Devido ao nosso distanciamento, por causa do decreto do nosso governo do Estado, lembrando que esse decreto passa por cima do seu poder, porque esse isolamento só poderia de fato ser feito com um ordenamento federal, mas alguns governadores quiseram fazer pequenos cidades-estados, né? Pequenos reinos. Vamos ver como é que fica isso. Mas nós estamos respeitando, até mesmo por algumas incertezas com relação a contágio ou não contágio, e exercitando o sexto mandamento, né, não matarás, aonde nós encontramos um certo risco. Por exemplo, eu não me preocupo de pegar essa doença, mas eu me preocupo demais em pegar e transmitir para alguém de algum grupo de risco. E nós devemos zelar pela vida dos outros. Então, devido a esse distanciamento, devido à preocupação com o caos financeiro que você deve estar orando constantemente para que não venha, para que Deus seja misericordioso conosco, devido às preocupações com parentes longe, com aumento de número de casos, e vai aumentar mesmo, quanto mais testes forem feitos, mais pessoas vai ser comprovado que tem a doença, e nós vamos ver que quão menos letal ela vai parecer, porque aí os números de mortes vão ser diminuídos, né, nessa proporção. Infelizmente, nós não queremos que ninguém padecesse, mas esse ano já morreu mais de H1N1, já morreu mais de sarampo, já morreu mais de febre amarela na nossa nação do que do famoso vírus chinês, né? Pode chamar de coronavírus, a notícia sempre fala com o novo coronavírus 19, e não deixa de ser um vírus chinês. Mas a tudo isso, a essas preocupações, ansiedades, nervosismos, inseguranças, incertezas, é somada uma coisa: a saudade. Pelo menos da minha parte, eu sempre tenho dito para os irmãos, e talvez até de forma pecaminosa, mas a minha força está na graça e misericórdia do nosso Deus, mas os irmãos são para mim motores. Os irmãos são para mim algo que me força a buscar mais a Deus, a viver mais com Deus, a buscar mais os frutos do Espírito, a dividir e compartilhar os dons que Deus nos dá. Os irmãos me motivam. Muitas e muitas vezes eu vou para a igreja, ou vou para as reuniões, e eu vou desanimado com uma coisa ou com outra,
machucado com uma coisa ou com outra, preocupado com uma coisa ou com outra. E sempre vou com o coração pensando assim, hoje eu quero ficar quietinho no meu canto, tentar não transparecer nenhum problema. Mas quando eu encontro com a comunidade, parece que eu me transformo. Brota uma alegria. E eu já começo a brincar com todo mundo e abraçar todo mundo. E começamos a conversar e ver as dificuldades e dividir uns com os outros as bênçãos que nós recebemos durante a semana, dividir os problemas, e aquilo é maravilhoso, e eu tenho sentido falta disso, e eu creio que os irmãos também têm sentido falta disso. Então se soma a essa preocupação a saudade. Agora veja o seguinte, mesmo distantes, e distantes por um motivo de força maior, eu reforço isso, né? Os desigrejados, me desculpa, mas um tijolo separado e jogado para lá e para cá não faz parte de uma casa. Nós estamos vivendo agora essa situação extraordinária por motivo de força maior. Mas nós somos um em Cristo, né? E, pelo menos da minha parte, eu creio que da parte dos irmãos também, nós estamos saudosos pela comunhão, estamos sedentos pela comunhão, pelo toque, pelo abraço, por cantar junto, por participar junto do sacramento da ceia. No nosso último culto público ainda tivemos o prazer e o júbilo de presenciarmos e sermos testemunhas do sacramento do batismo sendo aplicado e depois o sacramento da ceia que faz parte do nosso culto. É maravilhoso, é muito bom. Mas nós somos um em Cristo. É um motivo de força maior que nos afasta. Nós sempre que oramos, nós estudamos o Pai Nosso, dentro do Sermão do Monte, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. E nós vemos que a oração que o Senhor nos ensina a fazer não é ao meu Pai, ao seu Pai, mas é ao nosso Pai. De tal maneira que nós, sempre que vamos ao Senhor, nós nunca vamos sozinhos. Claro, apresentamos algumas dificuldades e alguns problemas nossos particulares, faz parte, mas é o nosso Pai. Lembrando que nós somos um em Cristo, lembrando que nós não somos o último biscoitinho do pacote, nós não somos o último profeta como Elias achou que era, que não havia mais ninguém, que nós não estamos desamparados, que nós não somos os melhores nem os piores crentes, mas nós estamos num corpo de crente, cuja cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que oramos, nós oramos ao nosso Pai. E aí nós pedimos ao nosso Pai o quê? Depois de glorificar o seu nome, pedir pela sua vontade, pedir pelo dom de lhe obedecer, pedir pelo seu reino, nós pedimos juntos, ainda que distanciados, pedimos pelo nosso pão. E eu espero que a comunidade tenha feito isso, esteja fazendo isso. Nós pedimos o pão nosso, o pão de cada um dos irmãos, o meu pão e o seu pão, e o pão da igreja, o nosso pão, que nós dependemos do nosso Senhor para ter Ele à mesa. E mais do que nunca nós estamos vendo que dependemos do Senhor. Não dependemos do nosso trabalho, ou somente do nosso trabalho, não dependemos de governo, não dependemos de situação financeira, não dependemos de chuva, e todas essas coisas são causas contingentes, são segundas. A primeira é o Pai que nos dá o pão, o trabalho, a habilidade, a ajuda quando precisamos. Pedimos também por livramento para nós, para a nossa comunidade, para os nossos irmãos. Nós estamos juntos, devemos estar juntos, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Mesmo distanciados, nós não devemos esquecer que nós somos justificados em Cristo, mas continuamos pecadores e continuamos tendo as nossas falhas. E quando vamos ao Pai, não devemos esquecer dos nossos irmãos, como se nós estivéssemos sozinhos, como se estivéssemos preocupados simplesmente
em não perder o rumo e não perder o caminho, que é Cristo Jesus, e cada um por si, Deus por todos. Não. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Santifica a nossa comunidade, a nossa igreja, os meus irmãos que estão em dificuldades com esse, com aquele outro pecado, com pecados que eu nem sei, mas Tu sabes. Perdoa. E nos ajuda a perdoarmos uns aos outros. Nós estamos juntos, não podemos esquecer que nós oramos sempre juntos. E aqui no verso 4, olha que bacana. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo nos ensina então que em toda oração que nós fazemos, nós devemos lembrar do princípio anterior, que é aquela lembrança do Pai Nosso, de orar pela comunidade, e do verso anterior, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Tem gente que gosta de levantar a bandeira de intercessor, e eu até sei que existem pessoas com um dom de oração, mas muitos de nós não são dados a tanta oração. Muitos de nós estaríamos mentindo se disséssemos, não, eu passo o dia todo orando pela nossa comunidade, pelos meus irmãos. Não é isso que Paulo pede aqui. Dou graças todas as vezes que me lembro de vós. É um princípio. Toda vez que nós nos lembramos durante o dia, nós não precisamos parar tudo, nos ajoelhar e começar, oh Deus de Abraão. Não. Mas quando você lembra do seu irmão, quando lembra daquele irmãozinho mais distante, ou aquele que te ajuda mais, ou aquele que estava com dificuldade, ou aquele que te fez alguma coisa boa ou mal, que você deve perdoar, você deve dar graças a Deus por ele, cada vez que lembrar. E, em segundo lugar, cada vez que você for orar, sempre com alegria, oração por todos vós. Então, nos seus momentos de oração, aí sim você deve lembrar da igreja. Você não vive orando, mas sempre que ora, nós oramos pelo nosso povo. Oramos ao nosso Pai, fazendo súplicas com alegria. Nós devemos, meus senhores e meus irmãos, ter certeza de que nós não estamos largados, abandonados, sozinhos, apesar da distância, nós estamos juntos. Veja, o verso 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós não estamos largados. Aquele que começou a boa obra vai finalizar essa boa obra. Vai nos tratar. Vai nos ajudar. Vai nos capacitar. Vai nos santificar, vai prover aquilo que nós precisamos. Afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Veja, essa crise que nós estamos passando e até mesmo esse momento de distanciamento faz parte do plano de Deus. Não é um parênteses na história. Não é um acidente de percurso. Está nos planos de Deus. E Deus tem nos governado e nos cuidado. E Deus tem feito com que nós oremos uns pelos outros. E Deus tem cuidado de nós. E essas coisas cooperam, todas, mesmo as más, cooperam para o nosso bem que está sendo aperfeiçoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Até o dia de Jesus Cristo, o dia que nós vamos ter a plenitude daquilo que nos é dito em Romanos, aos que predestinou, a esses também glorificou. Nós somos chamados, nós somos glorificados, estamos sendo santificados, fomos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. Aquele que começou a boa obra não vai parar. Haverá aquele glorioso dia, o dia de Jesus Cristo, o dia que será terrível para os ímpios, o dia que será
a nossa plenitude, onde seremos transformados plenamente, revestidos de incorruptibilidade, onde veremos como Ele é e teremos plena consciência de quem nós somos nele. Dessa meditação eu queria aplicar algumas coisas para os irmãos. Primeiro, confiança na fidelidade daquele que prometeu. Quem promete que todas as coisas cooperam para o bem, quem promete que aquele que começou, a obra que foi iniciada será cumprida, não é homem para que minta, não volta atrás, não se engana, não se arrepende. Então nós temos que ter confiança, porque Ele é fiel. Por mais que estejamos fracos, por mais que às vezes desanimamos, por mais que às vezes chegamos ao cúmulo de pensar em desistir de tudo, por mais que às vezes molhamos o nosso leito com lágrimas, Ele é fiel. É a fidelidade dEle, não é a nossa força. A nossa força vem da fidelidade dEle. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa fraqueza nos faz depender da força de Deus. E assim somos fortes no Senhor. Em segundo lugar, certeza. Certeza que o nosso Senhor está conosco todos os dias. Eis que estarei com vós todos os dias. O Senhor nunca nos abandona. Não há nenhum momento da nossa vida, não há nenhum momento da nossa existência a qual nós não estamos diante do Senhor. Segundo o Salmo 139, mesmo ainda quando éramos substância informe. E não temos para onde nos esconder do Senhor. Os nossos pecados, infelizmente, são feitos diante do Senhor. Os nossos momentos de desespero, as nossas lágrimas, os nossos momentos de solidão podem parecer solidão para nós, mas nós estamos diante do Senhor. Isso deve nos trazer uma certeza de que nunca estaremos sós. Nunca. Mesmo com um distanciamento ordenado pelo governo, nós estamos unidos e estamos diante de Deus. Em terceiro lugar, consolo. Pois toda tribulação que nós passamos, segundo Paulo, e Paulo passou poucas e boas, todas as tribulações são leves e momentâneas. Nós não vamos ficar para sempre em crise, nós não vamos ficar para sempre isolados, nós não vamos ficar para sempre com medo de um vírus ou de alguma outra coisa. Nós não vamos ficar para sempre com empregos sendo mantidos ou não mantidos, segurados ou não segurados, dependendo do governo, dependendo da boa vontade de um patrão, ou preocupados nós com os nossos empregados, o que faremos, o que deixaremos de fazer, como vamos pagar. São momentos de breve e momentânea tribulação. Momentos que nós queríamos estar juntos, nos abraçando, é também uma tribulação. Acaba nos enfraquecendo de alguma forma. Nós temos que saber que é momentâneo. Quarto lugar, esperança. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel. As dificuldades que nos chegam diariamente, elas chegam diariamente com graça e com misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Diariamente nós temos os problemas, porque cada dia traz o seu mal. E diariamente nós somos abençoados com a medida de graça e misericórdia que nós necessitamos. Deus não nos deixa sós. Deus não nos deixa desequipados. Em último lugar, nós devemos ter sempre um espírito de ação de graças. Sempre.
em toda e qualquer situação. Jó nos ensina: Deus deu, Deus tirou. É no nascimento de uma criança, é diante do luto. E no meio disso, enfermidade, problema, dificuldade financeira, solidão, traição, desânimo, luta com o pecado, em todos esses momentos, nós devemos dar graças. Devemos dar graças a Deus. E devemos sempre agradecer pela igreja, para a nossa comunidade, por aquela família a qual nós fomos adotados pela escolha do Pai, não pela nossa escolha. Aquela família onde nós fomos recebidos pelo mérito de Cristo e não pelo nosso mérito. E aquela família a qual nós somos mantidos pelo elo do Espírito Santo, que nos preserva, e não pela nossa força, nossa habilidade ou o que nós podemos fazer de bom. Devemos sempre orar quando nos lembrar, como Paulo, lembrando de vós. Durante o nosso dia, eu já ensinei isso na igreja. Spurgeon falava sobre orações curtas, pequenas setas, ele falava, atiradas ao céu. Uma vida de oração, como Paulo diz, orando em todo o tempo, não significa que você vai fechar a porta do seu quarto, conforme a oração em secreto que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, e vamos nos isolar do mundo, vamos para um mosteiro. Não é isso. Temos os momentos em que nos dedicamos exclusivamente à oração. É bom que tenhamos isso. Os momentos que fazemos isso em família e fazemos isso naquela saudosa comunhão com a comunidade, oração comunitária. Mas no decorrer do dia, você está dirigindo, você está limpando a casa, você está arrumando alguma coisa, você está fazendo qualquer coisa e você lembra de um irmão e de outro. Dê graças por ele. Ore por ele. Peça a Deus por ele. Isso é maravilhoso. Sempre orar quando lembra do irmão. Repito uma coisa. Existem os grandes intercessores. Glória a Deus pela vida deles. Mas Paulo não exige aqui de nós que nós estejamos parados orando pela igreja. Mas ele dá dois princípios. Sempre que nós lembrarmos de alguém, dar graças a Deus por essa pessoa e orar por ela. E sempre que formos orar nesses momentos solitários, em comunidade, com a família, devemos orar e agradecer por todos os irmãos. E por fim, nós sempre temos a certeza que sempre haverá um querido, haverá um irmão, haverá um filho de Deus orando por nós. Nós estamos constantemente diante de Deus, nós estamos abandonados, estamos unidos em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, Ele é o cabeça, nós somos o corpo, distanciados nesse momento de crise, mas unidos por laços que são inquebráveis. Diante de Deus, 24 horas por dia, 24 por 7, 7 dias por semana. Mas ainda temos a certeza de que durante o nosso dia tem alguém orando por nós e você está orando por algum irmão. Porque sempre que nós lembrarmos, nós devemos orar pela nossa família da fé, pelos nossos irmãos, pelos nossos queridos. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes somos frágeis na fé, na confiança, na certeza. Muitas vezes medimos o Teu cuidado conosco pela nossa força. Perdoa-nos por isso, Senhor. O Teu cuidado vai muito além do que nós merecemos, muito além daquilo que nós fazemos, muito além de qualquer mérito ou força nossa. A Tua misericórdia nos chega por causa da nossa miséria. E nós confessamos a nossa falha em orar, nossa falha em orar pelos nossos irmãos, nossa falha em orar
comunitariamente, nossa falha em toda a nossa oração, lembrar dos nossos irmãos. Nos ajuda a fazer isso. Obrigado, Senhor, por uma palavra que nos edifica, nos conforta e nos chama a tão grande responsabilidade. Cada um dos irmãos das nossas igrejas foi escolhido por Ti. A nossa comunhão foi traçada por Ti e é feita através do Teu Santo Espírito. Que possamos ter então ação de graças constante, glorificando o Teu santo nome pelos nossos irmãos e pedindo àquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pensar por cada um de nossos irmãos, orando ao nosso Pai, pedindo o nosso pão, pedindo o nosso livramento, pedindo perdão pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por Tu nos ensinar de maneira tão simples coisas tão profundas. Amém. Senhores, então, seguindo a nosso novo rito, agora eu convoco, aliás, os irmãos a fazer então seus cultos caseiros, fazer seu culto familiar, mande fotos. Mesmo você, irmão, que está sozinho, mora sozinho, você está unido em Cristo. E é uma breve e momentânea solidão. Logo, logo, dentro em breve, nós estaremos ombro a ombro, abraçados, nos beijando. Mas até lá, lembremos-nos uns dos outros e lembre que você está sendo lembrado pelo seu irmão e principalmente pelo seu Pai. Tenham todos um bom dia do Senhor, tenham todos um bom culto familiar, aguardo as fotos, que Deus os abençoe. Amém.